que alguns médicos dentro da minha especialidade conseguem faturar tanto e eu não consigo entender o que eles estão fazendo para conseguir isso? E aí a primeira pergunta que eu fiz, aonde está o dinheiro, é o que faz alguns médicos se destacarem tanto e outros não conseguirem se destacar, ficar estagnado dentro da carreira. Porque a primeira coisa que você precisa entender é que para o dinheiro chegar até você, você precisa entender o que é que faz o dinheiro chegar até você. Olha que doido. Então, primeiro a gente precisa saber onde é que está o dinheiro. Né? Porque o dinheiro, eu sempre falo, lá na clínica, eu falo assim, o dinheiro é tímido, ele está em cima da mesa. Só que se você não souber pegar ele não vai querer você. E tem gente que pega o dinheiro e consegue perder esse dinheiro, porque ela não consegue entender o que é o dinheiro. Aonde está o dinheiro? Então, onde é que está o dinheiro, Rafael? Me diga aí, porque você está me enrolando e até agora você não me disse. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que as pessoas têm problemas. As pessoas têm problemas. Quando uma paciente me procura no consultório e ela fala assim, eu tenho uma varize grossa, ela tem um problema. Só que esse é um problema superficial. E esse problema superficial talvez não seja o fator motivador e definidor para que ela tome a decisão de fechar um plano de tratamento comigo hoje. Mas se eu entendo mais a fundo o que representa o problema das varizes na vida dessa paciente, e se eu estrategicamente já me preparei para saber expressar de forma assertiva, intencional e magnética para esse paciente, eu aumento muito a chance disso. Né? Beleza. Como é que eu faço isso então, Rafael? Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Imagine que Nájila, né, neurologista, começou a trabalhar em uma clínica, né, e ela sabe que ela se posicionou no mercado, por exemplo, como especialista em cefaleia. Pronto. Então ela é uma médica que, no leque de problemas que ela resolve, ela se posicionou como uma pessoa que resolve o problema de cefaleia das pessoas. Então, ou seja, e ela começa a reproduzir isso na internet, falando de vídeo de cefaleia. Mas falar de cefaleia, talvez Eli, que não é médico que está assistindo a aula, não saiba o que é cefaleia. Então aí já começa o primeiro problema. Ou seja, aonde está o problema? O problema está na forma como você se comunica. E se você se comunica errado, Eli tem dor de cabeça. E ela não sabe que dor de cabeça é cefaleia. Então talvez você esteja falando do problema, mas o seu cliente não está entendendo que o problema que você resolve é o problema que ela tem. Então olha que existe uma ferramenta que você precisa dominar, que é a comunicação. Mas aí, Nájila está fazendo um vídeo e ela fala assim, mas Rafael, eu estou me comunicando, estou fazendo um vídeo de cefaleia. Eu já falei cefaleia em salvas, eu já falei cefaleia com aura, sem aura, e eu não consigo entender por que as pessoas não interagem no meu Instagram. Por que as pessoas não curtem? Por que essas pessoas que seguem lá no Instagram, que veem esses vídeos, não estão convertendo? Porque um único problema, você está se comunicando da forma errada. Ou seja, você encontrou o problema, mas você não está fazendo as pessoas perceberem que você é a pessoa que resolve o problema. Então, esse é o primeiro ponto. Só que aí, Nájila, né, resolveu entrar no VXR e assistiu a aula de comunicação. E na aula de comunicação, né, a gente explica exatamente como é que você vai se comunicar nos canais digitais, como você vai se comunicar com o paciente no consultório, como é que você tem que usar intencionalidade na forma como você se comunica, né? Então imagina, né, que Nájila se posicionou, né, como a médica referência no tratamento de dor de cabeça. Olha a diferença. Cefaleia, não, eu sou especialista em pacientes que têm dor de cabeça. Aí Nájila vai começar a se comunicar dessa forma. Mas aí o colega dela fala assim, você viu? Nájila fez faculdade, fez uma boa faculdade, fez uma boa residência, um serviço excelente, e tá falando na internet que ela é especialista em dor de cabeça. Olha aqui, olha o nível de linguagem, velho. Tipo assim, dá até vergonha de ter sido colega de Nájila. Tipo assim, olha o nível de linguagem coloquial. Só que aí Nájila, que é aluno do VXR, aprendeu o desbloqueio mental de entender que ela tem que se comunicar com a Eli, que é a paciente dela, e não com o colega dela, porque quem vai levar o dinheiro a partir do momento que paga uma consulta para Nájila é Eli, não o colega dela. Olha, vocês estão entendendo os bloqueios que a gente está começando a perceber aqui agora? Então, ou seja, aonde está o dinheiro? O dinheiro está no problema. Mas o problema é que você não sabe explicar para o seu seguidor, que vai virar um potencial cliente, de que o problema que ele tem é você que resolve, porque você está comunicando de forma complexa.
Eli não sabe o que é uma cefaleia em salva, mas Eli sabe que ela tem enxaqueca quando ela está menstruada. E aí Nájila faz: como solucionar a dor de cabeça das pacientes quando as pacientes estão menstruadas? Aí Eli está lá com dor, porque ela está menstruada, não foi trabalhar, teve que dar um atestado, porque isso prejudica ela todo mês. E aí ela está lá no Instagram, quando vê, aparece um vídeo: como resolver a dor de cabeça nos períodos que você está menstruada. Aí Eli, opa, peraí, aí começa a assistir. Aí depois ela vai assistir um outro vídeo. Assiste um outro vídeo. E a forma como Nájila fala é totalmente igual à forma como Eli consegue perceber. As mulheres, né? Tem muitas mulheres que eu recebo no consultório que chegam com dores intensas no período menstrual. Dores de cabeças intensas. E isso tem prejudicado uma série de mulheres. Por quê? Porque elas precisam, às vezes, ficar uma semana sem trabalhar, precisando dar testado todo mês. Isso tem impactado no número de demissões de mulheres que sofrem desse problema. Mas eu quero dizer para você, que está me assistindo, que existe solução. E o melhor médico para resolver esse tipo de problema somos nós, neurologistas. E eu, no meu caso, que além de ser neurologista, eu sou especialista em dor de cabeça. E assim, se você sofre desse problema, eu quero te dar 3 dicas de como você, agora, nesse momento que está na sua casa, pode melhorar isso. E aí você vai explicar isso e isso. Só que isso é uma medida sintomática para resolver um problema que você tem agora. Se você quer entender a forma como você evita disso no próximo mês acontecer, é importante você procurar o seu neurologista, principalmente o neurologista que seja especialista em dor de cabeça. E aí ali prontamente vai no link da bio. E Nájila, que fez o VXR, já colocou lá o link dos lugares que ela trabalha. E assim ali vai clicar e agendar uma consulta. Só que aí quando liga para a clínica, a secretária não sabe como é que aborda ali. E aí ela fala assim, não, a agenda de... Na verdade, eu não sei, essa médica, acho que ela vai começar aqui. Ô fulana, Nájila vai começar aqui quando? Rapaz, eu acho que é dia 29. Não, eu acho que é sábado. E aí ele fala, vixe. Então depois você me liga. Só que aí quando ele desliga, aparece um outro vídeo de outra pessoa e ela acaba marcando. E aí, Nájila fala assim, meu Deus, eu não tô entendendo. Rafael me ensinou a comunicar e não tá convertendo. Mas o problema não está mais aí, o problema está na secretária. E aí você, eu achei o problema, eu me comuniquei da forma correta, mas eu não treinei a secretária da forma correta. Aí ela assistiu a aula do módulo, né, de gestão de carreira, e aí lá nesse módulo tem uma aula de como treinar a secretária das clínicas que você trabalha. Aí Nájila assistiu essa aula no outro dia de manhã, ela foi lá e explicou às secretárias da clínica que ela trabalha. E aí quando o Eli chega na sala, Nájila tá lá digitando sem olhar para a cara da paciente. E aí toda aquela conexão que ele teve, quando chega no consultório, desconstruiu tudo. Aí Nájila fala assim, caramba, tem uma aula lá de consulta. Aí ela vai assistir a aula de consulta e entende como é que ela consegue engajar o paciente desde o momento do primeiro contato físico que ela tiver com ele. E aí ele sai dali transformada. Pagou uma consulta particular para Nájila, saiu com todo o plano de tratamento para o controle da cefaleia nas crises e para evitar crises de cefaleia no período menstrual. E ali agora tem Nájila como uma referência para ela. E aí domingo, Nájila Eli está numa festa, lá confraternizando com a família dela no almoço, e aí tem 2 amigas de Eli que começam a falar como é que tá a vida dela com aquelas crises, porque elas também estão vivendo o mesmo processo. E aí ele fala assim, não, minhas amigas, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês têm que conhecer essa mulher. Vai no Instagram dela aí. E aí quando essas meninas vão no Instagram dela, depois de ali ter falado que Nájila é top, que resolveu um problema dela, que hoje ela tem um outro desempenho no trabalho, essas 2 já vão prontas para marcar a consulta. E olha como é lindo. Aí as coisas começam a acontecer. E num passe de mágica, Nájila começa a ter uma agenda cheia para os próximos 3 meses. Aí ela vai lá no módulo de precificação e entende quais são os fundamentos da precificação para ela saber como é que ela vai aumentar o preço da consulta dela. E aí, em breve, Nájila trabalha agora de terça a quinta. Sexta-feira ela tira para levar o filho dela, que vai nascer daqui a uns anos, para piano, para natação. E a sexta-feira à tarde, normalmente, ela vai para a Praia do Forte para ficar com o esposo e os filhos. Olha que beleza. E segunda de tarde ela volta, porque terça-feira ela volta a trabalhar. Então, é isso. Então, essa é a primeira pergunta. Aonde está o problema? Aí você fala, Rafael, mas eu não aprendi isso na faculdade, não. Claro, é por isso que você tem que assistir minhas lives. Porque existe um outro mundo que vocês não conhecem.
E é por isso que existem médicos que estão tendo tanto sucesso, que estão tranquilos com isso tudo que vocês estão vivendo aí, porque eles entendem a regra do jogo. E assim eles ganham bem como médico. Ele fica feliz porque ela foi um médico particular que resolveu realmente o problema dela e encantou ela de uma forma na consulta que ela ficou totalmente transformada. E aí você entende que existe um outro jogo que você não está entendendo ainda que existe. E aí, infelizmente, Nájila ainda não tomou essa decisão. Aí ela vai dar um plantão e aí conhece mais 10 neurologistas que estão 10 anos dando um plantão. E aí vão dizer assim, rapaz, eu não sei se eu vou fazer medicina não. O convênio começou a glosar. Eu vou atender, tenho que atender ali 30 pacientes porque o que ele me paga não dá para sobreviver. Aí o outro fala assim, rapaz, não se posicione como cefaleia porque você vai morrer de fome. Porque se você ficar muito focado em uma única coisa, não tem mercado para isso. Se você focar apenas em cefaleia, é impossível, Nájila, não dá. Aí olha como o meio começa a te corromper. Aí você desacredita do consultório, você desacredita da possibilidade que você tem que se posicionar como super especialista, e aí você vai continuar reproduzindo o que esses médicos reproduzem. Isso se chama ambiente, isso se chama pessoas. Por isso que você tem que saber quem você escuta e quem você ouve. O que é a diferença de uma coisa para outra, Rafael? Ouvir, você não tem como controlar. Se uma pessoa te xinga, você está ouvindo. Agora, o que você vai reagir quando ela te xinga é diferente. Então, você está no plantão e o seu colega fala assim, não se posicione como especialista apenas em dor de cabeça, porque não tem mercado. O mercado está cheio, está saturado. Tu ainda quer se posicionar como uma coisa? Aí, Mônica também tem dor de cabeça e ela resolve no Google, médico neurologista. Aí ela encontra lá 10 médicos que são neurologistas e encontra a Nájila, médica especialista em dor de cabeça. Você acha que Mônica vai clicar em quem? Vai clicar em Nájila. Aí ela descobre que a consulta de Nájila é R$400 e a do médico normal é 200. Mas ela fala assim, rapaz, o que é mais caro para mim? Pagar 400 para uma pessoa que vai resolver porque ela só trabalha com isso ou pagar 200 para uma pessoa que talvez não resolva o meu problema? Rapaz, eu vou em Nájila, porque pelo menos eu já adianto meu lado e eu não perco meu tempo. E aí quando ela liga, ela descobre que Nájila atende com hora marcada. Mas Nájila, como é que Nájila atende com hora marcada? Que bagunça é essa? Porque Nájila assistiu a aula de como gerir o atendimento. Vocês estão entendendo esse jogo que eu estou te falando aqui? Pronto, tá tudo lá. Em uma plataforma que você vai assistir e vai aplicar. Vai assistir e vai aplicar. Mas não adianta você pagar e não assistir. Não adianta você assistir e não praticar. Não faço mágica. O que eu faço é ensinar o que eu falo. E o que eu faço todo dia. E é por isso que eu tenho os resultados que eu tenho. Então, se você quer ter resultados parecidos com o meu, é simples. Eu vou remir o tempo de vocês. Ou seja, eu gastei 5 anos para chegar aqui. Eu vou pegar os 5 anos de vocês e vou encurtar isso em 1 ano. Só que para isso, você tem que assistir, aplicar. Assistir, aplicar. Ouvir e escutar. Ouvir o que os teus preceptores estão falando que não é para você fazer e vai escutar o que eu estou mandando vocês fazerem. Porque eu vou fazer e se você fizer, você vai ter resultado. O problema é você conseguir escutar Rafael e ouvir os outros. Porque tem gente que ouve Rafael e escuta os outros. E aí não vai ter o resultado que Rafael tem. Porque aí já existe uma outra coisa, que é o drive. Tem que mudar o drive. Para cada nível de acesso que você vai, você muda o drive. O seu preceptor te ensinou a técnica, a você saber resolver um problema de dor de cabeça. Rafael vai te ensinar a fazer com que o paciente entenda que que ele tem um problema e que você é a solução para o problema. Eu não estou te dizendo que o teu preceptor está errado. Ele está certo. Mas a obrigação dele é te ensinar a técnica. O problema é que você quer que o seu preceptor te ensine também a como encher o consultório e ele não sabe. E os que sabem não vão te ensinar. Esquece. O jogo não tem nada de graça, é pago. Se você quer ter acesso mais profundo... Na verdade não, de graça, que eu estou dando esse acesso para você de graça. Mas se você quer ter um acesso profundo de toda essa jornada, aí você tem que ir no link da bio, se inscrever no dia 6, 7 e 8, onde eu vou estar falando isso de forma mais profunda. E lógico, depois eu vou fazer meu pitch de venda. Porque no final desses 3 dias eu vou fazer uma pitch de venda. E lógico, quem tiver no final vai ter um desconto. Beleza?